Aula de equações do primeiro grau com uma incógnita. A gente vai ver um pouquinho de definição, resolver algumas questões e em seguida tem as questões do livro. Equações do primeiro grau com uma incógnita. A equação do primeiro grau, ela se define como as sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos representados sobre a forma ax mais b igual a zero. Vamos lá. Ele vai representar a situação de uma determinada forma, usando números e letras. Porém, a e b são os coeficientes numéricos, ou seja, tem que ter números nessas equações. E o x, popularmente nós usamos x, mas x é a representação da incógnita, que é o valor que a gente não conhece. Mas pode ser que numa prova, num exercício, não é obrigatoriamente certo que se use apenas o x. Você pode encontrar uma incógnita m, uma incógnita p, qualquer letra do alfabeto. Até porque a incógnita, ela é a letra. Então, temos o alfabeto inteiro para usar como incógnita. Lembrando que a e b tem que ser diferente de zero para dar conta. Aí embaixo tem alguns exemplos de equação. 2x mais 8 igual a 0, 5x menos 35 igual a 0, 3x igual a 12, 5x mais 17 igual a 45. Traduzindo, no item C aí, a gente vê 3x igual a 12, ou seja, algum número, que eu não sei qual, foi multiplicado por 3, que deu 12. Lembrando que, embora não pareça que tenha sinal, quando ele está nessa representação assim junta, automaticamente a gente entende que isso é uma multiplicação. O 2 ele não faz parte do x, o x não faz parte do 5, o 3 não faz parte do x, nem o 5 aqui também do x. Isso é só uma representação de um número que eu não sei, que é x, que está multiplicando com o outro. Então, eles podem se separar. Continuando. Como resolver uma equação do primeiro grau? Para resolver, a gente sempre tem que isolar os elementos desconhecidos, ou seja, isolar as incógnitas. No caso, na maioria das vezes, vocês vão isolar o x. E num lado, como a equação ela lida com igualdade, de um lado da igualdade a gente vai usar as incógnitas e do outro os números. Mas, lembrando sempre que quando eu troco os números ou as letras de posição, eu também vou mudar o sinal. Ou seja, aqui, ó, se eu fosse isolar o item A, 2x mais 8 igual a 0, quando eu mandar o 8 para o outro lado, porque ele não é uma incógnita, ele deixa de ser um 8 positivo e vira um 8 negativo. Esse menos 35, quando ele fosse para o outro lado, ele vira positivo, porque ele mudou de posição. Então, não se esqueça, muita questão é perdida, porque quando passa para o outro lado da igualdade, o aluno costuma não mudar o sinal, e o sinal é importante, porque qualquer coisinha ali que você errar, você perde toda a questão. E até porque, por mais que vocês digam que isso não é importante, isso é bastante importante. A gente vê muito caso aí para a área da engenharia. Às vezes, um sinalzinho ali no cálculo dá errado, e isso pode trazer uma consequência que não sabemos onde pode parar. Equação de primeiro grau com incógnita. Agora a gente vai com as resoluções de questões. Aqui eu trouxe um exemplo, onde ele pergunta qual o valor de x que torna a igualdade 8x menos 3 igual a 5 verdadeira. Quer saber o quê? Ele quer saber o valor de x, e se eu aplicar ele aí, nessa multiplicação por 8 e menos 3, esse resultado vai ser x. Como é que eu resolvo? Primeiro, obviamente, a gente tem que isolar o x. Como não dá no início, a gente afasta ele junto com o número que está com ele, multiplicando. Então, fica 8x, igualdade, permanece o 5, e aí eu vou trazer o 3 negativo para o outro lado. Quando esse 3 negativo vai para o outro lado, ele se torna positivo. Então, fica 8x igual a 8. Chegou nesse momento, eu já posso isolar mais ainda esse x. Como esse 8 está multiplicando, ele não faz parte do x, eu posso mudar ele para o outro lado. Só que na matemática funciona assim. Tudo que você manda para o outro lado, tudo que você troca para o outro lado, você muda junto o sinal. Como vocês viram aqui em cima, ó,
Esse 3 negativo, quando o menos foi para o outro lado, ele virou mais. Se fosse o mais, quando ele fosse para o outro lado, ele viraria menos. Do mesmo jeito, ocorre na multiplicação e divisão. São operações contrárias. Ou seja, se eu estou multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Se eu estivesse dividindo, eu iria para o outro lado multiplicando. Então, como aqui esse 8x eles estão multiplicando, quando esse 8 vai para o outro lado, ele passa a ser uma divisão. Ou seja, eu tenho um x isolado igual ao 8 que já estava, e o 8 que estava com x, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí fica 8 por 8. 8 dividido para 8, 1. Ou seja, esse número que eu não sabia é 1. Como é que eu sei que eu fiz a conta corretamente? Basta substituir. 8 vezes x, 8 vezes 1, 8. Menos 3, 5. Então, está correta essa sentença. Seguindo o exemplo. Qual o valor de x que torna a igualdade 2x menos 7 igual a 4x menos 19? Vamos lá, como é que eu aplico? Eu vou isolar o x. É importante você sempre isolar o x. Ou seja, traz todo mundo que tem x para um lado e todo mundo que é número para o outro. Ou seja, 2x permanece. O 4x traz ele para cá, ele vira menos 4x. Lembra? Inverteu. Quando o número inverte, o sinal inverte. O menos 7 vai para o outro lado, se tornando mais 7. Eu faria de outro jeito. Eu teria mandado o 2, que é menor do que o 4, para o outro lado, e o 19 para o outro lado. Assim, eu teria o 19 e o 2x numa posição melhor para calcular. Mas aqui também, ele aborda um outro jeito que você pode calcular para não perder tempo, que é o quê? Eu faço as operações, ó. Eu tenho 2x, mas eu estou tirando 4x. Então, é uma operação de números inteiros, ou seja, mistura de positivo com negativo. O positivo aí do 2, ó, mais com menos, dá menos. Ou seja, 4 menos 2x, 4x menos 2x, 2x. Repete o sinal do maior, negativo. Do mesmo jeito aqui, vai fazer o jogo de sinal nos números. Menos com mais, menos. 19 menos 7, 12. Sinal do maior, negativo. Aí vai ficar os dois negativos. Só que uma equação ela não lida com números negativos. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, os sinais ficam positivos. Por quê? Multiplicação de números, multiplicação de operações com números inteiros, multiplicação de inteiros, faz isso aí. Por quê? Ó, menos por menos, mais. Ficou positivo. 2x vezes 1, 2x. Igual, menos com menos, mais. 12 vezes 1, 12. Então, transformei eles em positivo. Vou isolar mais o x. 12 dividido por 2, 6. Ou seja, ficou bem mais fácil para compreender. Um outro exemplo, exemplo 4. Ana nasceu depois de sua irmã Natália. Esse tipo de problema cai bastante em prova, porque aí vocês não vão receber a equação pronta, vocês vão construir a equação. Então, bora lá. Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã. Em determinado momento da vida, Natália possuía o triplo da idade da irmã. Calcule a idade das irmãs. Assim, a gente vai imaginar o quê? A gente sabe a idade da Ana? Não. Então, vai ser X. Só que a gente sabe que a outra, é 8 anos mais velha. E tem a questão dos triplo da idade de Ana. Em determinado ponto da vida, calma aí. A Natália é X mais 8. Por quê? Porque X seria a idade da Ana e acrescenta-se 8, porque, obviamente, a Ana é 8 anos mais velha. Não, é 8 anos mais velha. Não, a Natália é 8 anos mais velha do que a Ana. Então, Ana é X e Natália vai ser X, que é a idade da Ana, somado com 8.
Como aí ele fala que passou a possuir o triplo, então isso quer dizer o quê? Vai ser 3x igual a x mais 8. E aí fica fácil de resolver. Eu só preciso isolar todos os x para um lado, ó. 3x menos x, 2x igual a 8. 2x igual a 8, isolo o x, 2 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. X é igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Aí, já sabemos que a idade da Ana é 4 anos, como a outra é o triplo da idade dela, vai ser, Natália terá 12 anos. Eu espero ter ajudado. Esse vídeo vai ficar disponível junto com esse PDF para vocês darem uma conferida e tentarem resolver as atividades do livro, as questões do livro, né, no caso. Então, tchau, pessoal.